Voltando com o nosso Saúde Você de hoje, arboviroses é o nosso tema aqui do Saúde Você do dia. Mas antes de voltar para a nossa entrevista, eu queria falar com você que é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta ou até mesmo suspeita de Covid-19. Antes de você sair de casa, faça uma teleconsulta pelo próprio portal do site e faça uma consulta com um profissional, tá certo? O atendimento é adulto e também pediátrico, funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. E para mais informações, não tem erro. www.unimedjp.com.br, tá certo? Voltando agora para o nosso tema do dia, arboviroses, a gente volta falando, se você chegou agora no nosso segundo bloco, está conhecendo agora a infectologista, a doutora Ana Isabel, que está conversando com a gente sobre esse tema de extrema importância, não é, doutora? Como eu falei no início do programa, tudo muito está se resumindo à Covid-19, mas as arboviroses sempre existiram e sempre vão existir. Para você que está em casa, falando mais definido sobre o que é arbovirose, é a questão que a gente está vivendo muito, dengue, chikungunya e zika, né, doutora? Exato. Fala aí novamente para a gente sobre isso. Pois bem, a gente tem essas 3 doenças, né, que têm sintomas que começam realmente com febre, com dores no corpo. É interessante que em idoso, por exemplo, a gente tem uma alteração que chama muita atenção. Queda. O idoso cai, né, tenta se levantar, começa a sentir muitas dores no corpo, leva uma queda. E a partir dali é que se começa a ver os sintomas de chikungunya, por exemplo, se instalando, né? Então, são doenças que têm uma sintomatologia, cada uma definida, né? Então, dengue, a gente tem que se preocupar muito com essa questão da queda de pressão, com os sinais de alarme que surgem, com a necessidade de busca do hospital, né? E quais seriam esses sinais de alarme? Dor abdominal forte, depois de 4, 5 dias de doença febril acontecendo, presença de manchas no corpo, e aí a sensação de desmaio quando se levanta, por exemplo. Muda de posição, está deitado, vai levantar, tem essa sensação de queda de pressão. Dor na barriga, vômitos em grande quantidade, a presença de sangramentos, tudo isso leva à necessidade de busca de uma unidade, de uma UPA ou de um atendimento de urgência, né? Quanto à chikungunya, por exemplo, os sintomas iniciais podem causar muita febre e levar à desidratação de pessoas idosas, de crianças, né? E essa desidratação precisa ser corrigida, muitas vezes, com soro injetável. Aí é necessário também buscar as UPAs. Outras formas da doença, como Zika é a mais silenciosa delas. Ela vem, assim, muitas vezes nem apresenta febre. 50% das pessoas com Zika ou tem febre muito baixa ou nem tem febre. Ou seja, o perigo está aí em ser assintomático, né? E ela, com essa questão assintomática, de ser uma doença menos sintomática, pode levar a alterações neurológicas graves, né? Como Guillain-Barré, que é uma situação de perda de força dos membros, que vai ascendendo e pode provocar até perda da capacidade respiratória do paciente, mas também as manchas no corpo. É o que destaca mais em Zika. E muitas vezes confundidas com uma urticária. A pessoa começa com aquelas manchas, placas grandes no corpo. Essas manchas elas têm uma tendência de se manifestar primeiro na face, no tronco, e depois é que ela vai se espalhando no corpo. Muitas vezes acontece na palma das mãos. Isso é uma das coisas que diferencia bem Zika. Essas manchas podem acontecer nas palmas das mãos. Inchaço nas mãos também. Citronela, andiroba e cravo. As pessoas usam muito. E aí eu quero saber da doutora se realmente é eficaz. Sim, são sim. E são produtos mais naturais, né, que não vão trazer uma toxicidade. Pode ser usada com certeza, como uma forma, aquelas velas de citronela, né, tem os óleos também, são interessantes sim. E tem pessoas realmente que querem, de uma forma mais natural, prevenir e tratar, né, as doenças, e aí a senhora está trazendo realmente essa informação importante.
E a gente batendo sempre no foco da prevenção. Uma coisa que eu queria saber da senhora, só a questão da água parada que se torna realmente foco para esse tipo de doença ou outras? Você vê que a competição do mosquito é tão grande que ele está achando qualquer lugarzinho para se multiplicar. Até águas de bueiros, né? Tem sido encontradas larvas do Aedes aegypti. Então, hoje não é mais esse conceito de água limpa e parada. Pode ser água suja e parada, pode ser água dentro de um bueiro. E eu lembro que os agentes de saúde, quando passavam nas residências da gente, colocava esqueci o nome, deu branco agora, o pozinho que se chama... Deu branco o nome, mas você que está em casa vai saber do que eu estou falando, nos ralos, porque ali pode ter realmente água parada, tudo se torna até uma tampa, né? Até o vaso sanitário que não está sendo utilizado. Aquela água que fica ali paradinha no vaso sanitário, pode ser foco, se um banheiro que não é utilizado, por exemplo. Entendi. E aí, os cuidados, a partir de que momento, reforça aí para quem está em casa, que a gente tem que procurar uma unidade de saúde? Pronto, nessas condições que eu coloquei, né? Eu acho que criança e idoso precisa ter uma avaliação, né? O idosinho, a criança menor de 5 anos que persiste com um quadro febril não esclarecido depois de 3 dias, deve procurar a unidade de saúde para que seja esclarecido esse diagnóstico. E o idoso, principalmente, porque precisam fazer exames de sangue, porque a gente vai precisar saber como estão as plaquetas, como estão os leucócitos, né? As células do sangue, como é que estão. E aí algumas doenças dessas também provocam alterações no fígado. E no idoso, principalmente chikungunya, pode causar alterações renais. É muito importante que a gente alerte isso, porque o idoso desidrata com os vômitos, com a diarreia, que também a doença provoca, como chikungunya, como dengue também e zika. E aí ele vai fazer alterações renais, porque ele já tem aquele rinzinho funcionando no limite, né? Então ele pode e precisa fazer exames de sangue para poder esclarecer se tem alguma alteração mais grave que precise ser corrigida. E aí o médico, sim, sempre procurar uma assistência médica para poder esclarecer. Certo. Doutora Ana, uma coisa interessante, a senhora falou sobre a questão do uso dos repelentes. Tem gente que não quer passar na pele, passa repelente na roupa. Isso adianta? Funciona assim. Você passando assim. E tem, inclusive, tecidos que possibilitam, né, que prometem, que são tecidos que evitam a presença do mosquito. O que importa é usar, então. O que importa é usar no ambiente ou no corpo, deve usar. Usar e prevenir, que é a principal forma que a gente está querendo fugir aí desse tipo de mosquito que transmite esses 3 tipos de doenças. Me diga uma coisa, essas doenças, elas podem se desenvolver para outro tipo mais grave, de uma forma mais grave? Sim. Cronicamente, aquela doença que se cronifica é a chikungunya, né? A gente vê essa situação mais na chikungunya. Já vi casos, por exemplo, de zika, provocando problemas cardíacos, que aí também vão trazer problemas mais crônicos, né? Problemas neurológicos que podem acontecer. Geralmente, dengue tem uma forma aguda, autolimitada, que a gente tem que ultrapassar aquele tempo de viremia, né? A eliminação do vírus vai trazer depois a restauração da saúde desse indivíduo. Muitas pessoas ficam com a fadiga crônica. É uma outra condição que se perpetua também nos pacientes que têm arbovirose. Não tem mais a mesma disposição para exercícios, a mesma capacidade cognitiva de aprender as coisas, né? Então, todos esses vírus podem provocar algum dano também nessa área. Doutora Ana, eu quero agradecer muito sua participação aqui hoje. Foi de extrema importância para quem está em casa a gente levar esse tema. E aí, deixa os cuidados, reforça os cuidados aí para quem está em casa, não só nessa época de pandemia que a gente está vivendo, mas sempre. Sim. Então, a gente está vivendo um momento peculiar. É preciso ficar em casa, mas em casa é preciso cuidar dos focos. É verdade. É preciso manter as condições de isolamento quando necessário, né? A gente está num momento mais tranquilo agora.
Então, vamos poder sair, depois de vacinados, visitar alguém, mas use sempre máscara, use sempre o álcool, né, nas mãos, cuidado com a higiene e cuidado com o ambiente para evitar essas outras doenças. Estou vendo situações de senhorizinhos que passaram a pandemia toda isolados, se cuidando, e aí pegam uma chikungunya, né? Então, a gente tem que realmente cuidar também no ambiente do domicílio. É verdade. Muito obrigada mais uma vez e fica à vontade sempre para voltar, viu? Obrigada, eu que agradeço. Olha, gente, a você de casa, muito obrigada pela companhia, como sempre. Todos os sábados às 10h30 da manhã temos um encontro marcado aqui na TV Arapuã e todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. Obrigada. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.